Graça e paz, que Deus abençoe a cada um. Tem umas perguntas que nós buscamos respostas e requer, a sabedoria do Espírito Santo. E essa é uma das perguntas que eu busquei a resposta, dentro da palavra de Deus. Quem foi a esposa de Caim? Como ele fundou uma cidade. Tenho aqui um pequeno esboço, um pequeno estudo, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Vamos lá. Sua dúvida diz respeito a Gênesis, a nossa dúvida se diz respeito a Gênesis 4, 16 e 17, capítulo 4, versículo 16 e 17. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com a sua mulher. Observe bem, vamos enfatizar essa frase aqui. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Glória a Deus. É certo que as Escrituras não mencionam o nome da mulher de Caim e nem a sua procedência. Porém, devemos nos lembrar que a terra já tinha começado a ser povoada quando ele se casou. Com certeza, naquela altura dos acontecimentos, havia muito mais do que apenas 5 pessoas, inclusive outras mulheres além de Eva. Notemos os seguintes pontos antes de chegarmos a uma conclusão. Em Gênesis são mencionados pelos nomes os filhos de Caim e depois os de Sete, que seria o patriarca da segunda geração, nascidos quando Adão tinha 130 anos. Nascido quando Adão tinha 130 anos. Está em Gênesis, capítulo 5, versículo 3. Amém? E o livro santo afirma ainda que Adão, além de Sete, gerou filhos e filhas, no plural. Está em Gênesis 5, 4. Não sendo importante tais detalhes, não foram mencionados os nomes e nem a quantidade de filhos e filhas que Adão e Eva tiveram. Mas é certo que a bênção de Deus ao casal, observem bem, registrada em Gênesis 1:28, já estava se cumprindo. Que diz: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E num tempo que a vida humana se media em séculos, observem isso, a descendência de Adão já deveria ser numerosa. Portanto, uma dessas filhas de Adão, irmã de Caim, poderia ter sido sua esposa. Caim cometeu o brutal homicídio em idade já madura, em idade avançada, de Gênesis capítulo 4, versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso mostra o transcorrer de um período considerável de tempo. Amém? Passado muitos anos. Ao fim de muitos dias denota um período indefinido e considerável de tempo transcorrido. Ora, a esta altura dos acontecimentos, já a descendência de Adão estaria numerosíssima. Alguns acreditam que a mulher de Caim até poderia ter sido uma sobrinha dele, filha de Sete. Baseiam-se no fato de ter decorrido muito tempo o exílio de Caim na terra de Nod. Gênesis capítulo 4, versículo 16. E o seu casamento relatado no verso 17 e o verso 25 afirma que Adão e Eva tiveram outro filho
para substituir o justo Abel assassinado. Amém? Esse era Sete. E também ele gerou filhos e filhas. Glória a Deus. Gênesis 5:7. A terra de Nod, para onde Caim foi, era conhecida com esse nome no tempo de Moisés. Muito importante essa parte aqui também. Em que ele estava escrevendo o livro, no tempo em que Moisés estava escrevendo o livro, que relatou por inspiração divina a história de Caim. É bem provável que no tempo de Caim o lugar não tinha nome. Também é importante considerarmos que o relato da vida de Adão foi feita por Moisés. Muito importante considerarmos que o relato da vida de Caim foi feita por Moisés. Talvez milênios depois dos acontecimentos. Este é o motivo de se dizer que Caim fundou uma cidade. Está em Gênesis 4:17. Quando talvez se tenha fundado com o alastramento de sua própria descendência, de sua própria prole. Amém? Há ainda comentaristas que admitem que no espaço de 300 anos, o número de filhos e filhas de Adão era superior a 50, e mais de 20 os filhos de Sete. Glória a Deus. A dificuldade geral parece estar no capítulo 4, versículo 17, onde diz que Caim conheceu sua mulher, mas o texto não diz que ele a conheceu de vista pela primeira vez. Afirma que ele a conheceu e ela concebeu um filho. Muito importante essa parte aqui. O seu conhecimento quanto à mulher não foi no sentido de vê-la pela primeira vez, mas sim de gerar um filho. É comum a Bíblia usar o termo conhecer para se referir, à relação sexual do cônjuge. Amém? Veja também Mateus 1:25. Podemos concluir que tanto Caim quanto Sete e todos os demais filhos de Adão e Eva casavam-se com uma irmã sua ou com sua própria sobrinha. Naquele tempo os homens não se casavam tão prematuramente como nos dias de hoje. E ao tempo em que Caim pensava em casar-se, havia muitas irmãs e muitas sobrinhas, o que não lhe trouxe dificuldade para encontrar uma esposa. Esse costume, o casamento entre irmãos consanguíneos, continuou por muito tempo, tanto que Abraão se casou com a sua meia-irmã Sara. Está em Gênesis capítulo 20, versículo 12. Posteriormente, pelo degenerar-se da raça humana, essa prática foi proibida. Levítico 18, capítulo 18, versículo 16 e 17. A Bíblia é muito clara em afirmar que toda raça humana, que parte importante, a Bíblia é muito clara em afirmar que toda a raça humana descendeu de Adão e Eva. E, portanto, qualquer teoria contrária não passa de mera conjectura, que não possui base bíblica. Muito importante enfatizarmos essa parte aqui. De um só fez ele todos os povos. Deus não mentiria. Deus não mente. A palavra dele não ia mentir. Amém? Glória a Deus. Para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Como Adão e Eva foram os primeiros e únicos seres humanos, seus filhos não tinham outra escolha a não ser o casamento entre si. Deus só proibiu o casamento entre família mais tarde, quando já havia pessoas suficientes, ou seja, número de pessoas, E assim o Senhor permitia. Mas quando ele proibiu, é porque a raça humana já estava muito numerosa. Amém? Então já havia o suficiente número de pessoas para que o casamento entre famílias não fosse mais necessário. Aí em Levítico 18, capítulo 18, versículo de 6 a 18, o Senhor ali já proíbe.
Observamos que o código genético, é muito bom observarmos isso também, tem se tornado altamente poluído através dos séculos. E os defeitos genéticos têm se multiplicado. Nosso Deus é muito sábio, glória a Deus. Já na época de Adão e Eva não havia defeitos genéticos, o que permitiu que tanto ele quanto as primeiras gerações tivessem uma saúde muito melhor do que a de agora. Por isso era seguro casar entre si. Um exemplo claro é Abraão, que casou com a sua meia-irmã Sara. Uma vez que Deus começou com um homem e uma mulher para a expansão da humanidade, Deus permitiu o casamento entre famílias. Desculpe as pequenas falhas, os pequenos erros. Eu sou um mero aprendiz da palavra de Deus e tenho pedido ao Espírito Santo para me dar revelação da palavra. Mas é importante que o Evangelho seja pregado, da melhor maneira possível. O que importa é a nossa salvação, é nós pregarmos a salvação em Cristo Jesus, falarmos a todas as pessoas que hoje vivem na escuridão do pecado, no lamaçal do pecado, na prisão de Satanás, que o nome de Jesus ele salva quando você confessa ele com seus lábios, em uma igreja aí. Não importa a bandeira da igreja, o que importa é que pregue o verdadeiro evangelho, segundo a palavra do nosso Rei Jesus, que ele deixou o trono dele, o trono de glória, para sacrificar, morrer, ser chicoteado, cuspido, humilhado, para me salvar e salvar a você. Busque o Senhor de todo o seu coração e aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Glória a Deus.